Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E dessa vez nós vamos falar, Rita, do capítulo 11, Voluntários Cósmicos a serviço da caridade e da paz. O nosso estudo é baseado no livro do Adolfo Marques dos Santos, Adventos Crísticos. Bom, feita propaganda, agora vamos ao assunto, né? Mas antes disso, não esqueça, gente, de dar o like, deixar seu comentário lá no chat, tá bom? Isso ajuda o nosso canal, não é isso? Isso, afinal de contas, nós precisamos chegar a uns 500 inscritos, isso está difícil, está parecendo algo de igreja, né? O objetivo maior é divulgar, né, cada vez mais a palavra. Mas pessoal, não esqueça, dá o like, por gentileza, é muito importante pra gente. A gente consegue ter um bom número de visualização, mas comparativamente com os likes, nada acontece. Normal. Vamos lá, então. O que seriam, Rita, voluntários cósmicos a serviço da caridade e da paz? Bom, nos nossos últimos 2 vídeos, né, nós falamos sobre os portadores de vocação missionária. Nós falamos dos sacerdotes. E o que a gente disse? A gente disse que era a mesma coisa, né? São só palavras diferentes para designar o mesmo trabalhador, o mesmo tarefeiro, né? E os voluntários cósmicos a serviço da caridade e da paz também são esses seres que estão prontos para divulgar a palavra, né, do Cristo para quem quiser ouvir, né? Mas por que o Adolfo cita no livro dele que seria necessário que os divulgadores dessa mensagem de Jesus sejam universalistas e conscientes da sua encarnação temporariamente neste planeta? Então, por que universalistas? Ele começa dizendo isso lá no primeiro parágrafo, né? Então, o que acontece? Os Adventos Crísticos, né, que nós damos esse nome de Adventos Crísticos porque foi trazido pelas mensagens, pela espiritualidade superior. E o que seria isso? Seriam os ditames do Cristo planetário, porque Cristo planetário não é Jesus. Jesus, ele era um anjo que veio trazer a palavra do Cristo e ele exemplificou muito bem todos esses ensinamentos, não é? Só que quando falamos em Cristo, nós estamos falando do Cristo planetário. E o cristianismo, por exemplo, quando nós mencionamos o cristianismo, né, aqui dentro dos nossos estudos, nós estamos querendo dizer os ditames do Cristo planetário. Então, não é uma religião. Cristianismo para a gente não é uma religião, é simplesmente para todos, porque se o Cristo é planetário, os ensinamentos dele são para todos os habitantes do planeta Terra, independente da religião. Claro que quem quiser pode continuar seguindo sua religião, não tem o menor problema isso, né? Mas o que nós estamos falando aqui é sobre um ensinamento universal. Então, devem ser universalistas nesses voluntários cósmicos, esses portadores da vocação missionária, porque eles não devem seguir dogmas, devem simplesmente expor e divulgar a mensagem que Jesus nos trouxe do Cristo. E não ficarem presos a um rótulo religioso, isso, né? Uma vez que a mensagem é para o planeta. É para o planeta e universal. E assim, as religiões, elas acabam, cerceando muito o nosso pensamento, porque a gente fica numa bolha, como se diz hoje, isso, né? E trazem ou você dogmas, vai ficar na bolha espírita, ou você vai ficar na bolha protestante, ou você vai ficar na bolha cristã, vamos assim dizer, né? E as religiões normalmente têm dogmas, e nós aqui não comungamos com os dogmas, que seriam o quê? Foi o que a gente falou no Eternização e Secularização. Seriam aquelas coisas que a gente não pode discutir, não pode falar sobre, não pode, a gente não pode nem racionalizar em cima daquilo, entendeu? É aquilo e acabou. Então, não existe isso no ensinamento de Jesus. E como você já falou, mas eu acho que é muito importante a gente reforçar para as pessoas, os ensinamentos de Jesus não vieram para serem constituídos como religião. A constituição da forma religiosa foi uma visão humana, faz parte da nossa forma de tentar enquadrar todas as coisas, principalmente aquelas que a gente desconhece. Você vê que ele não e dentro do tempo, processo religioso, a gente criou uma igreja, aí criamos o catolicismo, e do catolicismo redundaram as religiões protestantes, e depois veio o espiritismo, que no caso já era o Consolador prometido, mas é uma vertente do próprio cristianismo.
E ainda assim nós vemos muitos espíritas ainda, né, muito presos, né? a somente, né, os 5 livros do Kardec, né? Kardec, né? Claro, ele trouxe assim muitos ensinamentos. Na verdade, os espíritos, né, diversos espíritos trouxeram aqueles ensinamentos todos que o Kardec compilou. Agora, lá mesmo, nos livros dele mesmo diz que não acaba por ali. Ou seja, é a eternização que a gente cansa de falar aqui, né? Que é o eterno vir a ser. Então, as coisas vão modificando ao longo, né, do tempo. E o Kardec exemplificava a necessidade de termos uma conciliação entre a religião e a ciência. Sim. Aquilo que a ciência desvendasse no futuro como não compatível com o que estava colocado dentro, digamos, da doutrina espírita, deveria ser abandonado. Inclusive eu vi até um vídeo há pouco tempo falando, né, que o espiritismo não é uma religião, que é uma filosofia, e aí dava algum outro conceito lá que eu não lembro agora. Então, assim, mas acontece que nem todos os espíritas são, assim, têm uma mente aberta a ponto de abordar outro tipo de literatura, né, outro tipo de conhecimento. Então ficam muito presos às vezes, né, àqueles conhecimentos que foram trazidos, né, há algum tempo atrás, e que com certeza nós já temos condições de saber um pouquinho mais, não é? Sim, e aí a gente pode dizer que é esse condicionamento a uma forma de pensar que é contrário ao caráter universalista ao qual a gente está se referindo em relação aos voluntários cósmicos, não é isso? Sim, voluntários cósmicos, né? O cosmo não tem uma religião, não é? Então o cosmo é isso tudo aqui, é todo o universo. Então nós precisamos nos colocar como um ser cósmico. Quando eu falo que eu não sou do Brasil, que eu não sou dos Estados Unidos, eu sou um... Você é da Terra. Eu sou da Terra agora. Não, eu estou na Terra. Eu estou na Terra. Aí é que está a diferença, tá vendo? Então, assim, essa visão, né, de cosmicidade é uma visão, é um modo de pensar que nos faz pertencer ao todo, né? E não somente a uma parte, né, como estamos agora. Então nós somos seres realmente cósmicos e nós temos que entender o que é essa cosmicidade para que realmente a gente se sinta parte desse todo, né? E dentro desse conceito de universalismo, a gente poderia dizer que os voluntários cósmicos precisam conhecer e praticar lei de causa e efeito e bem como a lei das vidas sucessivas? Ser cósmico é entender as leis de Deus. Então, as leis que nós conseguimos entender hoje, que nos foram trazidas através do Evangelho, é a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito, sim. Então, conhecendo essas duas leis, isso já explica muita coisa. Eu tenho para mim que tem outras leis aí que nós precisamos conhecer, que nós ainda não temos condições para tal, né? Então, estamos ainda nessas duas leis. Eu acredito que haja alguma outra coisa, porque como é um eterno vir a ser, né? Nós somos ainda desse tamaninho, quer dizer, quando a gente crescer um pouco mais, eu acho que muitos outros conhecimentos vão ser apresentados. Se você está entendendo o que você está questionando, a gente tem as leis herméticas que estão no Kybalion. Lá, né, atribuída a Hermes Trismegisto, são 7 leis, incluindo lei de causa e efeito, mas você tem mais 7 outras leis que, no entendimento atribuído ao Hermes Trismegisto, explicariam toda a existência em qualquer latitude ou longitude cósmicas, né? Pois é, porque tem que ser o quê? Leis universais, né? Não uma lei de um local somente. Então, é isso que a gente quer dizer quando fala em voluntário cósmico, né? E uma coisa básica, né, para a gente realmente se transformar nesse voluntário cósmico, de realmente se transformar né, com essa vocação missionária, ser portador dessa vocação missionária, a gente precisa dar mais atenção aos tesouros celestes e nos desprender um pouco mais dos tesouros terrestres. Isso aí é fundamental, porque a partir do momento que a gente começa a se desligar das coisas da matéria, eu não quero dizer também que a gente não vai ligar, porque a gente está aqui na matéria, é preciso que a gente realmente dê uma certa atenção às coisas materiais também, os nossos empregos, a nossa casa, as coisas que são necessárias para a vida material. Aliás, a gente já pagou o aluguel desse mês? já pagamos, tá vendo? Então, é necessário que a gente também se envolva nessas coisas materiais, mas o que nós precisamos entender é esse limite, né? É nós termos, nós possuirmos essas coisas, mas não deixarmos ser possuídos pelas coisas. Então, esse desprendimento é que a gente precisa aprender a ter. E aí, quanto mais próximo
aos tesouros celestes, né, a todos esses ensinamentos, a essa espiritualidade superior. Quanto mais próximo a gente tiver, mais a gente vai conseguir, né, compreender dentro dessas leis universais. Eu diria, Rita, também, você olhando aqui o nome, voluntários cósmicos, e a gente falou em universalistas. Se a gente se permitir, digamos assim, né, extrapolar um pouco, se é cósmico, a gente está querendo dizer, de certa forma, que ele é universal. Sim. Que ele abrange planetas, galáxias, mundos. O universo, né? Que ele, né? E, ao mesmo tempo, esse caráter universalista que a gente está falando, que seria o desenvolvimento das virtudes que nos foram ensinadas pelo Cristo, são virtudes que nos permitem viver em qualquer longitude, em qualquer latitude cósmica. Sim. Né? Sim. Ou seja, é uma ideia de ensinamentos que transcendem, né, ao planeta Terra, que transcendem ao nosso sistema solar, né, que nos deixa, digamos assim, em harmonia ou em condição de habitar qualquer plano da existência. Por isso que eu te disse que eu não sou da Terra, eu estou na Terra. Temporária. É importante a gente entender essa nossa encarnação temporária. Isso faz parte também desse conhecimento, né? Porque quando a gente entende que a gente está aqui por um tempo, né, determinado, a gente tem que também procurar saber por que eu estou aqui, então, por esse tempo determinado. Se eu tenho um tempo determinado, provisório, por aqui, é porque eu tenho que fazer alguma coisa. Então é importante que a gente também procure entender, né, qual é a minha função aqui, qual é a minha tarefa nessa vida, entendeu? Procurar. Agora, como é que a gente vai descobrir isso? Porque eles não dizem pra gente. E a gente tem aquela coisa do esquecimento, né? Que é uma coisa assim, né? Descobriu o que é a nossa tarefa? O que nós estamos fazendo aqui. Isso é muito importante, porque faz a gente focar, entendeu? No nosso propósito. Muitas vezes a gente foca em coisas que não agregam ao nosso espírito. Porque a gente tem uma razão para estar aqui, né? Eu ousaria dizer que, independente de saber conscientemente ou não o que eu venho fazer aqui, eu ousaria dizer que todos nós precisamos de uma base, né? Uma base de sustentação para a nossa vida, uma base de sustentação para os nossos projetos, para as nossas crenças, vamos chamar assim, né? E então, no nosso caso, quando a gente está falando dos voluntários cósmicos, uma coisa que o Adolfo realça é que esses voluntários necessitam ter discernimento, principalmente na compreensão do Evangelho. Era isso que eu ia falar, era um outro ponto muito importante, né? E por que a gente precisa desse discernimento? Porque, primeiro, que nós temos uma limitação natural. Estamos encarnados e temos um conhecimento limitado da nossa existência, do cosmos, todas essas coisas. Então, se você for ler a Bíblia ou qualquer outro livro dentro de ideias muito, como é que a gente pode dizer, restritivas, você não se permite ter uma compreensão além do que está escrito. Entendi. Quando a gente fala, né, desse discernimento, também podemos falar da lógica, porque se nós prestarmos atenção, tudo que ocorre, né, na natureza tem uma lógica. Aquilo segue uma lógica. Porque uma coisa que acontece hoje, amanhã já é outra diferente, isso aí não tem lógica nenhuma, né? Não segue nada, né? Mas a gente percebe uma logicidade no universo inteiro. E é importante que a gente consiga entender essa lógica. Entendeu? Claro que a gente ainda está meio longe, né, de compreender isso tudo aí, mas a gente pode começar tentando compreender as coisas que estão aqui ao nosso alcance, a nossa vida, a gente se autoavaliar, a gente prestar atenção, analisar o que acontece na nossa vida. Assim que o Pietro Baldi falou, quer saber quem você foi? Presta atenção na sua vida hoje. Então, é verdade isso, né? Se a gente prestar atenção, quais são as nossas dificuldades na vida, as nossas dores, né? O que a gente precisa ultrapassar e correr atrás e tal. Por quê? O que é aquilo? Será que isso não faz parte, né, do nosso passado? Acredito que sim, que é o que a gente sempre fala, né? Sim, a gente está aqui para resgatar, para equilibrar, né, coisas do passado, erros do passado. Então, se a gente prestar atenção nas nossas dificuldades hoje, talvez a gente consiga, né, fazer uma avaliação assim, mais ou menos
do que nós fomos, e aí avaliar o que nós precisamos modificar. Por que eu tenho essa dificuldade? Essa dificuldade é assim, assim, assado. O que eu posso fazer para resolver isso? Então, são coisas que a gente pode começar a pensar, e dentro da lógica, né, do Evangelho, dentro das palavras de Jesus, dentro daquelas parábolas todas que ele trouxe, ali tem ensinamentos, né, valiosíssimos, e que a gente só ouve, que lindo, que lindo. Não, que lindo não, a gente tem que pegar aquilo e botar na nossa vida, praticar, entender aquelas parábolas, aquelas coisas todas dentro da nossa realidade, porque ele estava falando, era pra gente. Isso. Não era para ele. Ele já é um anjo, né? Ele já passou por aquilo, né? Aquele momento ali. Então, ele estava falando para a gente. Então, a gente precisa realmente pegar aqueles ensinamentos e colocar na nossa vida. Isso a gente vai fazer também, ó, entender aquelas parábolas, todas as palavras, né, que ele trouxe. A gente precisa do quê? De uma lógica, de um discernimento. Essa história de, é assim porque é. Mas por que é? Entendeu? Tem tanta questão ali que a gente pode procurar entender, e não é negar, não. Às vezes, quando eu falo assim, alguns falam assim, você está negando o livro sagrado. Não é questão de negar, não estou negando. Eu quero compreender de uma forma, né, melhor. Eu quero entender melhor aqueles ensinamentos para poder até aplicar melhor, não é isso? Uhum. O que você acha? Não, eu acho que você tem razão, né? Agora, a única questão que a gente ainda não esclareceu é por que são os voluntários cósmicos a serviço da caridade e da paz, né? Olha, todos nós, eu vejo assim, às vezes a gente fica perguntando, né, qual é a minha tarefa aqui com a minha tarefa. Eu acho que a tarefa de todo mundo é servir ao Cristo. E o que é servir ao Cristo, que é o nosso Pai, né? O que é servir ao Cristo? É simplesmente utilizar a misericórdia do ver, ouvir e falar. Ponto final. Quando a gente tiver misericórdia do ver, ouvir e falar, o que acontece? Eu estava pensando essa semana nisso. Aquela compreensão que a gente falou, compreensão com as fraquezas alheias. O que seria essa compreensão com as fraquezas alheias, se não uma misericórdia do ver, ouvir e do falar? A partir do momento que a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar em paz com a gente e com o outro. A gente vai parar de guerrear, a gente vai parar de brigar com o outro, porque a gente vai compreender que se o outro ainda faz algumas coisas que a gente acha, né, abominável e tal, é porque ele ainda está naquele nível. E isso é compreender o outro, entendeu? E aí, quem sabe, se a gente também não fez aquilo tudo que a gente está hoje, né, olhando, meu Deus, que coisas horríveis. Será que nós também não fizemos? Entendeu? Então, compreender as fraquezas alheias. As fraquezas alheias é justamente os nossos defeitos, né? As coisas que a gente faz que são descabidas, desapropriadas, né? Então, cuidar do outro, do próximo, isso é a nossa tarefa. A partir do momento que a gente fizer isso, nós podemos ser chamados de servidores do Cristo. Uhum. Que então, Paulo caridade. Então, caridade e paz, né? A partir do momento que, segundo você, se a gente tem discernimento ou compreensão com as fraquezas alheias, significa que a gente já está consolidando a nossa paz interna. Né? Nós já nos compreendemos como parte da existência, como parte de Deus, como parte do Cristo. Como um aluno, né? Já compreendemos o outro como nosso irmão. Né? E uma vez que a gente tem, né, que nós estamos resolvidos internamente, estamos prontos para acolher o nosso irmão. Então, quer dizer, não deixa de ser uma expressão de caridade, né? No sentido da união do meu coração com o seu coração, e dessa união, com certeza, a gente vai buscar a paz. Compreender o outro é uma caridade, não é? Com o outro, para com o outro. Sim. Não é? Sim. E aí diz também o Adolfo, né? Porque tem um problema, né? Quando a gente começa a ser assim, né? A agir dessa forma, aí vem um monte de coisa, né? Contra a gente. Aí vem o pessoal, vem rir, tem gente que ri, né? Você agora virou carola, falam assim, né? Você agora virou santa, não sei o quê. Não tem nada a ver. A gente está no exercício, né? Agora, é importante que a gente tenha isso bem firme dentro de nós, essa convicção, né, da nossa fé, que é a fé, né? Que é o conhecimento das leis. É importante que a gente tenha isso bem firme. Por quê? Porque a gente vai receber, né, paulada. As pessoas vão rir, vão zoar e vão tentar te desestabilizar, entendeu? Mas, se já tivermos realmente isso muito consolidado, nada vai abalar. E tem uma coisa que pode parecer até um pouco de, eu não sei se soberba seria o termo adequado. Se nós lembrarmos que Jesus, como na condição de sublime anjo, veio ao planeta e passou pelo que passou, todos nós, na condição de seus discípulos, vamos assim dizer,
devemos estar dispostos a passar pelas mesmas coisas. É isso mesmo. Não podemos achar que vamos ficar isentos, que vamos ter privilégios, né, nessa nossa caminhada espiritual. Aliás, é isso que eu penso quando eu tô assim na pior, né? Ih, tô encurralada, tem uma coisa assim, meu Deus, o que eu faço agora e tal. Aí, né, em vez de começar a ficar desesperada, eu paro assim e penso, não, tem que baixar minha bola, porque se Jesus, que era aquele anjo, passou o que passou sem necessidade, né, assim, necessidade kármica que eu digo, né, por que eu, né, teria uma vida toda de glórias e de beleza e de, né, flores, entendeu? Então, eu não sou melhor do que ele de jeito nenhum, e eu não sou melhor do que ninguém. Então, quando eu começo, né, quando a gente começa a ter, assim, um problema na vida, né, às vezes acontece alguma coisa, um imprevisto, eu não contava com aquilo vem e começa a querer te desestabilizar. E é nisso que eu tenho pensado ultimamente. Falei, não, se Jesus passou o que passou, eu tenho que ficar quietinha e tentar achar uma solução e passar, como diz o Adolfo, elegantemente, né? E tem uma questão também que eu acho que é muito interessante, porque isso contraria muito o nosso ego, a nossa personalidade, né? Que nessa função, seja você de sacerdote, seja você de voluntário cósmicos, né? Na verdade, o que a gente está aprendendo aqui é abrir mão do nosso livre-arbítrio, né? A partir do momento que nós entendemos que o ensinamento de Jesus é a lei, tudo o que nós precisamos fazer é como nós vamos nos adequar a essa lei. E isso é abrir mão do seu arbítrio. E isso é muito difícil. Eu tenho pensado muito nessa questão do livre-arbítrio, no sentido de que a gente fala muito do livre-arbítrio e a gente fala que a gente arbitra. E o problema é que nós arbitramos negativamente, porque eu lembrei do Bezerra de Menezes, né? Ele já não precisava mais encarnar, mas ele virou para Maria e falou, não, eu quero ir, porque ele, dentro dele, ele ainda não se sentia livre das coisas que ele tinha feito no passado, entendeu? Então ele achava que ele ainda tinha que vir resgatar mais. Aí ela deu uma tarefinha lá para ele, não muito, muito fácil, né? Mas ele veio de novo, encarnou sem a necessidade. Então ali ele arbitrou. Né? Porque ele não precisava, ele podia estar fazendo um outro trabalho antes de ter voltado, né, à Terra. E ele arbitrou ali. A meu ver, aquele foi um arbítrio positivo. Sim, mas é porque ele veio com uma missão assim maravilhosa, entendeu? Mas nesse caso ele já era missionário, é praticamente ascensionado, né? Só que nós arbitramos dentro da nossa ignorância. Eu estou falando só que a gente, quando fala do livre-arbítrio, a gente só olha para o lado negativo, né, do arbítrio. É porque a gente ainda está nessa fase, mas a gente vai passar, a gente vai chegar lá igual a Bezerra, né? Então, assim, o Adolfo fala de sermos uma antena cósmica, né? Desses voluntários serem uma antena cósmica. O que seria isso, né? O que é ser uma antena cósmica? É porque, não sei se vocês conhecem o Pietro Baldi, ele tem uma obra, 24 livros, né, que ele escreveu, uma obra belíssima, fala sobre tudo, todos os assuntos. Ele estava na época com João Evangelista, depois ele veio com o Francisco, que foi né, uma outra vida do João. Então, ele tinha muito conhecimento, só que estava encarnado, a gente esquece muita coisa, né? Ele tinha o hábito de sentar e se concentrar, e ele fazia essa conexão com o que ele chamava de Noures, né, ou a espiritualidade superior. O que ele fazia era exatamente ligar essa antena cósmica dele. Então, quando nós conseguimos, né, nos conectar com os espíritos e vem às vezes uma mensagem ou um pensamento, né, que vem aquele clique, aquele insight, isso é você se conectar, é você ligar essa anteninha cósmica e se conectar com essa espiritualidade superior. Entendeu? Que é um processo diferente da ideia até da incorporação, né? É uma outra forma, digamos assim, de mediunidade. Mais consciente, né? Sim, e uma vez que, como Jesus nos disse, como consta na Bíblia, uma vez que seremos anjos, né? Então nós temos que realmente trabalhar todas as nossas potencialidades. Então, quando a gente está falando nessa questão do mediunismo, quando a gente fala na telepatia, por exemplo, quer dizer, são faculdades que estão dentro de nós e que eu acredito que na medida em que nós evoluirmos espiritualmente, essas coisas farão parte do nosso
nosso dia a dia. Com certeza. Até esse mediunismo do qual a gente fala hoje vai ser uma coisa muito comum. Até a gente já mudou, né? Se você prestar atenção, né? Quando a gente era criança, pelo menos eu ia a alguns centros e tal, era muito diferente. Hoje já não se encontra mais tantos centros como tinha antigamente, daquela forma. As coisas vão se modificando. É o eternizar, né? A eternização é isso. É o nosso progresso, a nossa caminhada, o nosso desenvolvimento, né? Perante a nossa caminhada aqui. Então é isso. Eu acho que o muito importante aqui, nesse capítulo, para a gente fechar, é que nós precisamos realmente entender a razão da nossa vida. Por que estamos aqui? Vamos tentar buscar isso, refletir sobre isso, porque a partir do momento que a gente descobre a razão da vida, a gente valoriza a vida, a gente valoriza essa existência. E aí a gente procura fazer o melhor dessa existência, para não ser uma existência vazia, né? E se você me permite, valorizar essa existência significa valorizar a você mesmo e a valorizar o seu irmão. Né? Isso, e com daí certeza. o sentido da fraternidade e, consequentemente, até desse alcançar da paz. Né? É isso aí. Eu acho É que isso, só. Gente. Então, mais uma vez, não esqueçam de visitar o nosso canal. Deixa lá o seu like, deixa Faça lá uma pergunta, perguntinha. né? Você Isso. já é um missionário cósmico, não, voluntário voluntário cósmico. cósmico. Você já é um voluntário cósmico. Você já quer é ser, universalista, né? Você quer ser um voluntário cósmico, um voluntário do Cristo? O que você acha, hein? Esse seria isso. um bom emprego, né? Tá certo, gente. Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Um ótimo final de semana. Saúde e paz. Tudo de bom para vocês. Um beijo.